Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Diálogos, que nesta semana vai discutir a Educação 5.0. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o diretor da ETEC de Santa Bárbara do Oeste, Clauber Marcélia, quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professor Clauber, seja muito bem-vindo ao Diálogos, é uma alegria recebê-lo. Obrigado pela presença. Obrigado, Junque, é uma satisfação a gente poder minimamente compartilhar esse assunto que é muito fascinante. E ao contrário do que muita gente acha, não é um assunto fácil de discutir, é um assunto que requer muito conhecimento, vivência e saber aplicar, né, essas teorias para mudar, porque está mudando a vida das pessoas, né? Quando você constrói uma ponte ou o médico faz uma consulta, você faz um movimento que a longo prazo é perceptível, né? E é visível, mas em educação você vai ver o seu trabalho daqui 10 anos, 20 anos, e às vezes o trabalho pode ser não tão bom e isso pode impactar um país inteiro, o desenvolvimento de um país inteiro. A educação tem total relacionamento com o desenvolvimento. E nesse sentido, professor, eu quero, numa perspectiva histórica, né, educação 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Como é que foi este processo de construção para que a gente chegasse, então, nesse estágio? É importante a gente falar sobre isso. A educação 5.0 é um fato, né? Nós estamos falando de uma geração que não vivenciou os efeitos do pós-guerra, segunda, e o pós-guerra fria. Hoje, a gente enxerga alguns problemas, a gente vê que os alunos enxergam por outro prisma. Então, por exemplo, para você entender parte do que está ocorrendo hoje lá em Israel, é importante a gente ver onde começou tudo isso. Não é uma briga recente, mas, enfim, como a gente vive numa época de polarização, imediatamente já acaba levando para uma discussão momentânea, atualizada, mas totalmente errada, porque não faz uma conceitualização evidente, e, enfim, você perde a oportunidade de fazer um bom debate. Mesma coisa na educação 5.0. Para algumas escolas virou marketing. Marketing, você fala aqui na nossa escola, uma escola particular, até mesmo algumas escolas públicas falam que aqui a educação é 5.0. Na verdade, a educação 5.0 ela é uma continuidade, né, de vários movimentos. Você mencionou o primeiro movimento da educação, que a gente chama de educação 1.0, é o período de 1988, quando você cria uma legislação. No Brasil, antes da criação da LDB, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a educação era para alguns, extremamente restrita, monetizada e tinha um ar que ela era funcional. Você vê muitos professores antigos, né, eles falam até com uma boa intenção, nossa, naquela época a educação era bem respeitada. Não era. Você tinha uma faixa salarial muito próxima a de juízes, mas não significa que os juízes ganhavam bem. A diferença é que depois eles começaram a ganhar muito bem, hoje eles ganham salários de fazer inveja de qualquer dono de uma multinacional e o professor ficou paralisado se não é que houve algum corte. Então, isso é um ponto importante. Então, e tem que lembrar que o Brasil veio de vários golpes, regimes totalitários e de valores que associava a educação com disciplina. Então, no meu tempo, a escola era funcional, porque ela era disciplinada, né? E foi um grande erro. E aí, o que aconteceu? Eu chegava, o professor levantava para o professor. Levantava porque era uma ditadura, não é porque tinha esse respeito, né? Poderia até ter uma admiração, mas essa admiração vinha no segundo momento. No primeiro momento, era lei. Então, existia uma rigidez. Com as leis de 1988, com a Constituição, você passa a ter regras. E aí vem a segunda revolução, que é a universalização. A educação 2.0 é quando fica de fato evidente que a gente precisa acessar isso a todos. E como faz isso? Pelo Fundeb, a criação do Fundeb. Nós não tínhamos um fundo, não tinha dinheiro. Um Estado ia lá e pedia uma grana. Então você tem estados com bom histórico educacional, o estado de São Paulo é um deles, né? Você pega cidades aqui do interior de São Paulo, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, mesmo Americana, Santa Bárbara, tem escolas assim centenárias e uma qualidade incrível, porque realmente era um braço diferente, né?
Mas isso era um problema muito sério. Então você não vai desenvolver um país. É muito difícil você verticalizar. Por isso que o Brasil é muito vitorioso. E aí nós tivemos governos que investiram, começou com o Paulo Renato, me lembro aí o ex-prefeito de Piracicaba, Barças Negre, ajudou muito nessa criação desse fundo. Aí depois outros políticos, outros grupos vieram com a ideia de realmente sistematizar isso de algo programático. Aí vem a educação 3.0, que é já o uso da máquina. Não estamos falando ainda da informática. É informática, mas não só ela, né? Você começa a investir um pouco mais na educação técnica, mas aí com aquele perfil de escola cidadã. Lógico, e faz sentido, porque naquela época ainda a nossa democracia era meio fresca, precisava ter uma sedimentação. Para a gente poder propor outras coisas, precisava deixar um cidadão crítico, ciente do papel dele, né? São João Paulo II, né, tinha uma frase muito interessante que dizia o seguinte, né? A liberdade não é para você fazer aquilo que você quer, mas é a oportunidade de fazer o que é o seu dever. Porque ele vem de um país que as oportunidades que foram dadas para ele foram cessadas. Ele queria ser ator, né? Não sei se é de conhecimento de João Paulo II, né? O Karol Wojtyła era interessado em artes. E ele vivia num país de uma influência bastante cruel. E ele não conseguiu associar as mudanças que estavam acontecendo naquilo à progressão humana. Então, nós estamos falando disso daí. Mas depois veio a indústria 4.0, que aí já entra a informática, a internet, as tecnologias e tudo mais, e o compartilhamento. Isso é meio assustador, né? As pessoas começam a falar, nossa, será que agora a máquina vai substituir o homem? Eu lembro que, não sei se vai lembrar também, João, o papo das escolas, somente as particulares, era a lousa digital. Antes de eu ser diretor, eu dava aula naturalmente, né? Eu ainda sou professor, eu falo que estou diretor, né? E eu me lembro que quando eu dava aula, eu ia preparava um material para irmos até o laboratório que tinha a lousa digital, e eu sempre fui um que apontava o dedo na lousa, né, e acompanhando o dedo. Então eu fazia isso na lousa digital. A lousa digital, eu riscava tudo que eu tinha programado, não dava certo. Por quê? Porque não tinha uma preparação, né? Aí entra um papel fundamental, que é a qualificação do docente. E aí finalmente vem a educação 5.0, que aí, qual que é a ideia da 5.0? É tentar harmonizar todas as relações. É fazer com que o jovem, ele consiga entender que é importante o celular, é importante o tablet, é importante a TV, é importante tudo, né? A internet, a conexão, mas tem que fazer isso de maneira responsável, de forma lúdica, que dê retorno. E tudo isso tem que desenvolver o país. Se não fizer isso, nós andamos para trás. Se você for ver muitos países, os resultados no PISA se deu não por causa da tal indústria 5.0. Então é um erro. Muitos diretores, donos de escola, mantenedores, vender esse. E os pais que compram isso daí, né? Nem sabe que está comprando. No dia da matrícula, ele vai lá, ele fica, nossa, 5.0, que bacana. Mas depois vira na escola, ele quer saber se o filho está bem cuidado. A escola 5.0 é a escola em que o pai e o filho estão felizes. Essa é a melhor definição de 5.0. Né? E que tudo esteja lá e esteja funcionando. É isso que é importante. Né? A gente tem dificuldades tremendas. Por exemplo, vou relatar aqui. Minha escola tem vários problemas típicos de uma entidade pública. Assim como escolas particulares também têm. Né? Mas nem por isso significa que os resultados delas são ruins. Por quê? Porque tem outras competências, outras habilidades e outras pessoas que caminham por esse outro sentido. Então, eu acho que esse é o grande segredo. A educação 5.0 é a harmonia do uso das tecnologias em que o aluno, ele é uma parte essencial nesse processo. E que, de fato, o professor, ele tem um protagonismo junto com a instituição, junto com a família, e isso não é pouco, isso é muito sério. Eu quero aproveitar esse contexto da tecnologia e colocar aqui na nossa conversa questões, por exemplo, né, como a inteligência artificial, internet das coisas, o processamento de dados e essa realidade da educação 5.0. No seu entendimento, professor, como é que essas ferramentas elas se relacionam e de alguma forma, claro, também constrói essa educação 5.0? Vou fazer uma comparação histórica antes de ir para a resposta. Lembra, João, quando chegou o celular na sala de aula? Uma tragédia, uma discussão, será que vai dar certo, será que não vai dar? A demonização dos mais antigos, óbvio, né? Nós estamos dando aula para um pessoal nascido em 2000, hoje atualmente no Brasil todos na educação básica são os nascidos no século XXI, e pessoas do final do século, final extremamente difícil, porque você tem
um Brasil se formando, né, ali, tendo seu Estado, né, sedimentado por suas políticas sendo sedimentadas, mas nós precisávamos emplacar isso de alguma maneira, né? Veja só, a Suíça, pai das suas escolas, tem mais de 300 anos. Eles não mudam uma vírgula e têm resultados brilhantes. A Polônia, depois da queda do mundo soviético, né, quando se tornou uma nação diferenciada, a Letônia, a República Tcheca, elas têm índices educacionais que põem no pé qualquer escola americana, né? E com resultados eficientes. Baixíssima tecnologia, balcão de concreto. O banco do menino ele não tem afastamento, é de concreto também. Na Finlândia é o professor, a figura do professor, a formação continuada do professor, a valorização do professor, que não é basicamente o salário, mas sim ter um plano de carreira eficiente, né? Isso foi meio esquecido. Você tem um resultado aqui no Ceará, né? O Ceará tem um resultado interessante, Pernambuco. Aí pergunta, como que melhorou? Aí o secretário falou na época, a secretária, não, a gente só aplicou a legislação, aplica a legislação. Então, hoje nós temos boas políticas públicas, eu vou falar para você que é uma referência mundial. O problema é que nós não aplicamos. A gente, por alguma razão, não quer ou tem uma dificuldade muito grande de aplicar, né? Foi para uma linha completamente ideológica, horrorosa, não é do papel dela, e aí a gente acaba rotulando essas novas ferramentas como se fossem negativas. Hoje você tem aí a Suécia, a Inglaterra, eu acho que Espanha e Portugal também estão fazendo esse estudo, já de tirar o celular no Brasil, da sala de aula. O aluno nem entra no prédio com o celular. E no Brasil não está distante. Eu conheço alguns colegas no Brasil, né? Diretor, a gente tem grupos, né? Faz uma boa interlocução com outros colegas. Já tem escolas que já estão minimamente... Primeiro, você tem escolas que pede para o sujeito deixar o celular na entrada, depois ele pode pegar, mas na aula ele não fica com o celular na mão. Isso dentro da sala. Outros dentro da escola, um ponto lá na escola, e outros já estão começando a criar os dias do não. Hoje você não tem o celular. Na semana segunda não é, na terça não tem, na quarta não tem. Então, assim, o que a gente tem que ver, a gente não pode endeusar também, mas também a gente não pode satanizar. Tudo é muito bem-vindo. A inteligência artificial, ela promove boas ferramentas. Eu conheci uma por inteligência artificial e um pouco de internet das coisas, plataformas de correção de vestibular. Com a pandemia, foi excelente. Hoje os slides, né, os antigos slides, os templates de apresentação de aulas são cada vez mais maravilhosos. O cara pode fazer uma apresentação de milhões para uma aula de 10 pessoas, 15 pessoas do outro lado, e de qualquer classe social. Que esse, na verdade, é o grande desafio, né? No Brasil, nós não temos escolas de fato ruins, necessariamente muito ruins. Primeiro que a escola pública no Brasil melhorou muito, ela estagnou, mas ela melhorou. Ela precisa voltar a ter um gás, ela precisa voltar a ter um reequilíbrio, né? Uma seriedade. Foi vítima de arranjos ideológicos, precisa resolver isso urgente. Escola é livre, não é para nenhum nem outro. Esse é o grande ponto. E aí, quando você vem com isso, vende essa ideia da internet das coisas, a inteligência artificial, você acaba vendendo alguma coisa muito ruim. Tecnologia não é pedagogia, Anderson. Isso é uma coisa que todo mundo que está nos assistindo, que fique claro. Você não melhora a educação. Eu conheço uma cidade, foi aplicar um determinado sistema de ensino. Tem uma boa estrutura, né, educacional, bons supervisores, bons diretores, aí resolveram por uma franquia, que apresentam os produtos lá eletrônicos. Bom, tudo bem, aí chegou lá, a internet da escola não pega. Eu falei, estamos falando de indústria, de educação 5.0, estamos falando de internet das coisas, estamos falando de tantas ferramentas que são excelentes, como eu disse aí, plataformas de correção de redação, a interação nas aulas, você tem hoje softwares de animação, didática, fantásticas, a formação do professor, hoje você tem os ambientes virtuais de aprendizagem estão excelentes, cada vez melhor. Então, assim, ele vem produzindo bons frutos, né? Ele vem mais, uma atribuição. Se o cara que escreveu o conteúdo não for bom, esquece.
Se o sujeito que está fazendo bom uso não usa com valores éticos, esquece. Né? E se ele não sabe para que ele está fazendo aquilo... E para quem também, né? Exatamente. Né? Então, tudo isso é muito complicado, Anderson. Então, assim, eu vejo a relação, são ferramentas positivas, mas não é isso que de fato muda a educação. Como eu disse, a Finlândia foi o professor. Você chegar lá, pode ver os nossos alunos, que vão fazer intercâmbio, quando eles vão para os Estados Unidos, eles veem, por exemplo, a fórmula de Bhaskara no segundo ano, que seria o segundo ano de ensino médio, fazer uma comparação grosseira. Sim. Aqui a molecada já vê no fundamental, nas séries iniciais, praticamente, na virada ali do quinto para o sexto ano, no sétimo ano, o moleque já sabe o que é isso. Quer dizer, imagine você encher a cabeça do moleque. Eu não estou falando que lá está certo, né? Mas é um conteúdo que eles pensam muito. Será que vale a pena? Né? Então, nós temos escolas públicas no Brasil que são boas, têm bons resultados, escolas privadas no Brasil que são excelentes, têm bons resultados, mas também temos escolas particulares que não dão resultado algum e escolas públicas que também, infelizmente, têm esse resultado. Então, é cumprir a legislação. Acho que mais do que não adianta nada você implantar ferramentas interessantes, aí chega lá a conexão está caindo. Chega lá o computador é velho. Maravilha. Né? Bom, nós estamos conversando aqui com o professor Clauber Marcelli sobre a educação 5.0. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. A gente volta na sequência, um minutinho só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta edição discute a educação 5.0. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor e também diretor da ETEC de Santa Bárbara do Oeste, Clauber Marcelli. Ô Clauber, eu quero aproveitar o começo desse segundo bloco e pedir para que você faça uma contextualização da geração Z, que é essa geração que nasceu a partir de 1995, e a educação 5.0, que tem um contexto muito ligado com uma atmosfera digital, né? Eles já estão mais próximos, se comparados, por exemplo, à nossa geração? Olha, essa é isso aí é só para deixar a polêmica no ar, e que é muito legal também, né, fazer isso, mas nós já temos alguns estudos de universidades inglesas, estudos bem interessantes, de que, acho que na Suécia também, que a gente corre um risco brutal de ter uma geração que provavelmente terá um QI, um coeficiente intelectual menor que a geração anterior. Isso é um risco para a própria humanidade. É um perigo assim, incomensurável. Primeiro é o seguinte, né? Você tem lutas que foram deixadas. Esse é um grande problema de quando você consegue estabelecer a paz, vamos dizer assim, quando você consegue colocar a institucionalização a estabilização das instituições, é isso? Quando você institucionaliza, então, por exemplo, eu quero fazer uma faculdade, eu sei como eu faço, eu preciso fazer um boletim de ocorrência, eu sei onde eu vou, eu preciso pagar uma conta, eu sei o que eu faço, e eu não quero abrir mão disso. Isso é muito importante. A gente fala, quem que derrubou a inflação lá dos anos 80, início dos anos 90? Foi a dona de casa. A dona de casa chegou assim, olha, não quero mais pagar um valor de manhã no leite e no final o outro não voa. E isso foi mexendo com os economistas daquela época e com homens, né? E quando elas se articulam, a sociedade vai ter que reformar, esse Estado precisa ser reformado.
Então a gente lutou para isso. Né? Por isso que a educação cidadã é importante, democrática, porque ela sedimenta a formação da criticidade do jovem para que ele fale, olha, isso aqui é muito importante para mim. O problema, Anderson, é que a gente continuou. E começou a associar determinadas coisas com conceitos, no meu ponto de vista, um pouco preconceituosos. Por exemplo, a educação profissional e tecnológica no Brasil é vista a educação para o pobre. É um erro tremendo. Eu não fiz, me arrependo muito de não ter feito educação profissional. Hoje eu sou diretor de uma escola técnica, admiro bastante. Eu acho que é a grande educação que revoluciona. Nós não estamos, nós colocamos as nossas universidades numa torre de marfim, fazemos bons artigos, publicamos em excelentes revistas, mas na hora de dar continuidade, falta dinheiro, falta recurso, então isso é um problema, isso é um problemaço. E aí o que acontece? No meio dessa geração vem essa molecada que cresceu com algo mais estabilizado, e a primeira coisa que nós fizemos foi o quê? Não fazer neles aquilo que nós recebemos, só a primeira coisa. Né? Vamos fazer algo melhor. Criamos o que você chama do Le Petit Roi, os reizinhos. Hoje, isso não interessante, Ju, que o pessoal que nos assiste, não tem a ver com classe social. Tem que achar isso ocorre só nas escolas particulares e entre os mais ricos. Não, muito pelo contrário, eu tenho escolas particulares, eu conheço escolas particulares, cujos alunos são filhos de pais extremamente responsáveis, que colaboram. E também temos escolas públicas cujo resultado social é muito grande. Então, o que acontece? Nós estamos diante, vou dar um exemplo, eu não me lembro agora, uma escola pública estadual da Vila Mariana. Ela estava do lado de excelentes instituições. Próximo ali é o Colégio Visconde Porto Seguro, inúmeras indústrias, empresas de know-how multinacional. Quando eles falaram, viu, pera um pouquinho, essa escola, que é onde eu estou precisando mais gente para trabalhar tudo aqui, está sendo as pessoas com menor formação. Seja ele intelectual, emocional e cultural. Eles investiram, eles começaram a investir. Óbvio, o resultado apareceu em 5 anos, 10 anos. Você tem uma mudança de um perfil de uma escola pública que aparece em índices internacionais excelentes. Qual foi o segredo? Tanto da escola pública quanto da escola privada? De algumas, né? Naturalmente. A formação do professor. Então, quando você capacita o professor, o capital humano... Gente, ó, a primeira vez, André, quando eu entrei na direção, eu tinha um papo, era professor, né? Aí, então, um grande problema do diretor, você não é formado para ser diretor, você vai formando em direção. Como também o professor não aprende no magistério, sim, que estão acabando, que é um péssimo isso. Eu digo na pedagogia, a gente sabe tudo de Vygotsky, Piaget, Freinet, fala como se fosse um mantra, né? Um salmo da Bíblia. Mas, na verdade, o importante é que o molequinho saiba ler e escrever, ele sabe português, ele sabe matemática, né? E você sabe dialogar com isso. Isso é muito complicado. Então, o primeiro ponto que eu vejo é assim, a formação do professor na universidade precisa melhorar. Você perdeu. Segundo, uma vez na escola, precisa melhorar o professor. O plano de carreira, que implica o entusiasmo dele permanecer ou não, né? Inclusive, você passa uma leitura para a comunidade. Venha ser professor. Poucos alunos hoje querem ser professores, né? E eu me lembro quando eu estava na direção, quando eu iniciei a direção, isso lá em Piracicaba, 2012, eu peguei e falei assim, os colegas, tal, de falar, Cláudio, está faltando maquinário, tal, vamos reunir. Peguei um papel, vamos anotar. Aí eu cheguei para os alunos, gente, isso aqui não dá para atender tudo, mas isso eu consigo, isso eu consigo, isso eu consigo, isso eu consigo. Os alunos falaram assim, Cláudio, não tem nada você fazer isso se o cara não sabe explicar. Aí eu me lembro naquela ocasião, um curso de eletrotécnica, aí nós chamamos a VEG, o cara dando uma palestra, professor e aluno, no mesmo patamar. Os profissionais, uma coisa, eu não estava entendendo nada, né? Eu sou formado em letras, né? Eu falei assim, mas eu assisti, eu falei, gente, os caras estão gostando disso, é fio para lá, interruptor para cá, e a galera com o olho vibrando. Conclusão, professor, ficou melhor, isso foi continuado, foi uma experiência continuada, os alunos viram um diferencial. Então, na verdade, aí eles reconheceram isso. Você pode ter um grande torno numa escola de mecânica, um grande boneco numa escola de medicina, um grande computador nas escolas da área de gestão, de comunicação e informática,
se você não tiver um excelente professor. Esse é o primeiro gargalo. Né? Então, exatamente, esse gargalo é exatamente o que eu gostaria, nesse momento, que você aprofundasse, né? Essa formação dos professores para esse contexto, né? É o grande desafio. Na minha opinião, O problema foi o seguinte, os professores entraram do século XXI, com o ideal de modelos anteriores. Veja aí, nós temos governos sendo eleitos aqui no Brasil e no mundo com um tom saudosista. Eu fico extremamente preocupado. Aquela escola era uma escola que atingia 1%, 2%. Nós não vamos conseguir fazer isso para, graças a Deus, 80%, 88%, 90% da população que hoje tem acesso à universalização do ensino público. Isso é fantástico, é muito complicado, até porque você tem especificidades. A Americana não é igual ao Oiapoque, igual a Porto Alegre, igual a Três Lagoas, que é igual ao Acre, não é. Então você tem que ter um modelo, claro, vertical, mas você tem que ter uma descentralização. O que foi feito no Brasil nos últimos tempos foi esse largou a mão. Não que seja ruim, você pode dar, mas tem método para você. Olha, gente, eu vou deixar vocês trabalharem, mas eu quero no final isso. Vocês querem recurso? Entrega esse projeto, eu vou dar um modelinho para você, preenche e manda para mim. Se os meus técnicos acharem bom, beleza. Eu acho que é isso que precisou. Nós não fizemos isso. Agora, existe uma tentativa, mas ainda muito política, né, dentro daqueles itens que estavam muito visíveis. A gente não sabe como que vai ser daqui a 4 anos, mas é fundamental você ter uma nova agenda para a educação, porque o hiato entre professores e alunos é muito grande. Hoje nós falamos sobre suicídio nas escolas, né? A depressão é algo... Toda escola, sem exceção, tem crianças da educação especial, todas. O autismo é uma realidade, e não é criando uma escola específica para eles. Segrega ali, não, ele tem que estar incluso, ele tem que estar participando. O menino pode ter uma doença degenerativa, mas ele tem que participar. Por que ele tem que participar? Porque todos têm que ver como que a sociedade é, como a vida é, e ela não é fácil. Então, a inclusão é a palavra de ordem. Então, você precisa formar o professor, você precisa criar um plano de carreira decente para ele. O professor no Brasil é muito mal remunerado, né? Insisto naquela fala no bloco anterior, o professor não é que ele ganhava muito bem, é que todo mundo ganhava mal, e aí estilingou demais os outros e a gente parou. Digamos que hoje de estado para estado você tenha, de município para município você tem alguns pisos interessantes, né, sendo respeitados, outros nem tanto, mas viver com um piso salarial de um professor em Americana é uma coisa, em Brotas é outra, certamente na capital de São Paulo completamente outra. É uma rede. Então, assim, nós não vamos conseguir dialogar com essa geração se a gente não melhorar todos esses fatores. A gente trabalha do ponto de chegada. É esse o grande erro nosso. Porque, na verdade, os pais estão... E aí vem um ponto importante. Outro ponto, a família. A família é essencial e especificamente a mãe. Vou dar uma informação que eu tenho certeza que a maior parte das pessoas não sabe. E eu sugiro às mães que nos estão assistindo que comecem a prestar atenção. Fundação Getúlio Vargas, esses índices. As crianças, Fundação Itaú Social e FGV. As crianças cujas mães tiveram uma formação completa, certamente, na casa dos 70 e poucos %, esses alunos vão para a universidade e continuar fazendo pós-graduação. Nas famílias em que isso não tem, despenca. Apenas 20% das crianças conseguem ter formação. Esquece a parte de pós, é basicamente a graduação em qualquer lugar. E vou dizer mais, e quando ela é preta, essa criança, o índice desaparece. Então ainda somos uma escola excludente e que não sabe dialogar com o desenvolvimento. Escola é desenvolvimento. Se você quer desenvolver um país, por que eu estou dizendo isso? Quando você tem um aluno bem formado, ele vai produzir. Você gera renda e emprego. Esse desenvolve a nação. Eu acho que os secretários de educação, os gestores públicos, os diretores, os mantenedores de escolas particulares, têm que começar
para ontem, assumir que eles têm que ter um papel desenvolvimentista. Tá? Não estou falando conceitualmente, tá, o rótulo, mas no sentido do pró-país, né? Pagar a mão dos falatórios, blá, 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 e realmente conscientizar os pais. Olha, essa é a educação que você está tendo. Independente da classe social. Quanto melhor a formação da mãe, o oposto ocorre. Quando os pais, independente da formação, os índices são muito fluidos, não dá nem para a gente considerar como um índice eficiente, porque você tem famílias com determinada renda que os meninos conseguem progredir, tem determinadas famílias que eles não conseguem, o pai só se formou ali porque senão ia ser mandado embora uma empresa há mais de 20, 25 anos que ele está lá, ele está mais preso por proteção social do que de fato por qualidade. Então, ele fez a universidade porque fazia parte do projeto da empresa, que é interessante, tem que fazer isso, mas às vezes o cara não está interessado em fazer isso, né? É muito importante isso. Eu acho que esse é o grande desafio com a geração Z, né? Esses pós-Guerra Fria, vamos chamar assim, pós-queda do Muro de Berlim, né? Eu acho que isso é o que é uma percepção, eu quero dizer, isso é uma percepção. Não é um achismo, tá? Ele é científico, ele tem vertentes, bons textos, mas obviamente tem gente que pode vir aqui e falar assim, não, Cláudio, está totalmente furado, eu acho que está errado, tem que voltar nisso, aquilo, tal, né? Mas, eu respeito a opinião, mas me posicionando aqui e até colaborar no debate, né, com as pessoas, eu acho que é isso que é fundamental. O Cláudio, bom, esse é um assunto que valeria, acho que várias edições e até um debate um pouco mais amplo em relação à questão. Mas eu queria aproveitar aqui, primeiramente, te agradecer pela partilha. Eu acho que contribuiu e muito. E também pedir para que você aproveite aqui esse momento, faça suas considerações finais, de alguma forma fazendo aí um fechamento de todas essas suas reflexões que você hoje teve aqui, a grande oportunidade, né, de nos brindar. Obrigado, viu, Junquei, pelo convite. Quero parabenizar a TV Todo Dia. Quero também estender meu abraço a todos os diretores de escola, professores, né? Os nossos amigos amantes aí da educação, que conversam, trabalham com isso. Eu quero dizer que eu sou otimista, apesar das dificuldades, eu sou otimista. Eu acho que a gente precisa, nós temos boas políticas, isso é importante, tem recurso. O que está faltando é boa vontade pública, visão, boa gestão e fazer com que esse dinheiro chegue onde tem que chegar, que é nas escolas. E tem chegado em algumas, em outras não. A gente tem que saber por quê, seja ela pública ou privada. Então a gente precisa refletir muito nisso. Eu quero fazer o convite às mães, né, fazer esse gancho que realmente se envolvam com a vida do filho. Eu falo às mães por quê? Porque é difícil você... Na Finlândia, por que deu certo? Porque o cara sai 5 horas, 6 horas do serviço, ele consegue sentar do lado do filho e ensinar o menino a mexer. O nosso pai, e mesmo a nossa mãe, muitas vezes, quando a mãe não acumula as duas funções, quando ela é uma mãe solo, por exemplo, sentar depois e ter que carregar não sei quantos no lombo, tantos quilos de saco, carvão, cimento, tomar xingo do patrão, se humilhar, né? E aí você pedir para o seu filho mandar o X para o lado de lá, descobrir que é sujeito composto, a função do predicativo do sujeito na vida dele é algo extremamente danoso, né? É extremamente complexo. Então, mãe, não desanime, eu acho que é importante você comprar essa ideia. Quando você comprar essa ideia, aí eu acho que a gente vai ter bons resultados. E o professor não desanime, né? Nós inspiramos os alunos, né, para o bem e para o mal. Como eu disse quando eu entrei na direção, você pode falar, tem muitas coisas que ocorrem na escola, às vezes falta até a água, mas o professor está dando aula e ninguém percebe. Porque o professor está dando aula e a aula é boa, pode ter TV, pode não ter. Essa é a nossa mensagem. É importante que tenha TV, mas não ela. Antes de tudo, o professor lá na frente. E o respeito, né? Maravilha. Isso. Obrigado, André. Cláudio Marcelli, eu queria aqui muito te agradecer. Saúde, paz e retorne sempre que possível. Eu agradeço. Um feliz ano novo para todos aí que nos assistem. Que a gente tenha um 2024 vencedor. Maravilha. Abençoado. Obrigado, viu? Bom, com a entrevista aqui do Cláudio Marcelli, nós encerramos a temporada do Diálogos de 2023. Desejo para você um ótimo ano novo. Forte abraço e até mais.